E a pergunta que eles tinham feito para ele era: qual é o mandamento mais importante da lei? E eles os religiosos estavam fazendo essa pergunta para tentar intimidar Jesus, para tentar prensar Jesus, para saber se ele tinha uma resposta certa, uma resposta convincente. E aí, o texto que nós lemos diz assim: Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus. Ame o Senhor, seu Deus. E Jesus começa a ensinar eles, começa a trazer esse ensino para nós. Não é correto, não é interessante nós fazemos as coisas pela metade, não é verdade? Você começa a trabalhar, começa um trabalho, começa a fazer algo. Quem sabe já aconteceu com alguns dos senhores aqui ao longo da vida de vocês. Você contratou um serviço com alguém, e essa pessoa começou o serviço e não terminou. Deixou o serviço Estão aqui ainda? Aleluia! Deixou o serviço pela metade. E isso é muito desagradável. Isso é muito ruim. Isso provoca indignação. Provoca um monte de coisas, de problemas. Porque a obra não foi terminada, o serviço não foi terminado. E é disso que Deus quer tratar conosco. Deus não tem problema na sua essência para abençoar ninguém. Deus não tem problema no seu poder para curar ninguém. Mas por que então muitas pessoas, muitos homens não conseguem ser curados? Não conseguem viver o melhor de Deus, não conseguem se sentirem e viverem livremente nessa terra, sendo que Deus deu uma missão para você, sendo que Deus deu uma missão para nós, que você governe sobre a terra. E aí a palavra de Deus nos diz isso. A primeira coisa que você precisa entender é quem você está amando totalmente. Aleluia. Essa é a primeira observação que Jesus faz para nós. Você, para que você vença, para que você seja um grande homem na terra, para que você seja um grande homem nesse lugar, para que você tenha uma família abençoada, Deus precisa ser o teu Deus por inteiro. Deus não pode ser o Deus pela metade. Não tem como adorar a Deus pela metade. Não tem como servir a Deus pela metade. E Jesus começa respondendo isso. Respondeu Jesus: ame ao Senhor. Ame o Senhor. Ame o Senhor Deus. Ame o Deus poderoso. Porque essa turma que estava tentando pegar Jesus nessas perguntas, amava um monte de coisa. Amava um monte de coisas que a religião dava para eles, ensinava para eles. E eles cuidavam disso, zelavam disso, mas não amavam Deus inteiramente. Então Jesus está dizendo assim: para a vida de vocês ser transformada, Deus tem que ser inteiro no teu coração. Deus tem que ser o Deus verdadeiro na sua vida. Deus tem que ser o Deus verdadeiro na sua casa. Faz muito tempo que você está lidando com situações, e que nós lidamos com situações que parece que nunca terminam. E às vezes os homens resolvem um rolo, sai de um rolo e entra no outro. Sai de um rolo e entra no outro. Resolve o problema familiar, as finanças despencam. Arruma as finanças, luta, anos lidando. De repente é os filhos. De repente resolve nisso. Aí de repente é a tua saúde. Resolve a saúde pessoal. De repente é algo que você começa a lidar nas tuas emoções. E aí a Bíblia diz assim para nós. A palavra de Deus diz assim: ame o Senhor. A primeira coisa que precisa ser observada é isso. É quem nós amamos. É quem nós colocamos em primeiro lugar. Em segundo texto, o versículo 37 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Aqui está a direção para que você vença em tudo que você colocar as tuas mãos como um homem nessa terra. Você precisa amar a Deus, o Senhor Deus, o seu Deus, o único Deus. De que forma? De todo o coração. As derrotas que carregamos, as derrotas que muitas vezes perseguem a vida dos homens,
está ligada àquilo com o qual nós dividimos o nosso coração. Deus não aceita um coração dividido. Deus não aceita um coração pela metade. O teu coração, a tua vida, tem que ser inteiramente de quem? Do Senhor Deus. Ame o Senhor Deus de todo o coração. Mas ao longo do tempo, as coisas vão chegando, a vida vai caminhando, e nós vamos colocando coisas no coração, entulhos no coração, situações que você vai deixando. Às vezes você não faz até por conscientemente, mas as coisas vão chegando e você vai deixando ficar lá. As coisas vão chegando, as situações vão vindo. Você hoje não leva um desaforo para casa, e aquilo vai ficando no teu coração. E aí, outro momento, você vai sendo cercado de situações, e aquilo vai enchendo o coração. Vai enchendo o coração. E o amor a Deus, e o temor ao Senhor, já não é da forma que Deus pediu. O coração desse homem, desse homem já não é inteiro do Senhor. Já não é inteiro do Deus verdadeiro. E aí Deus está dizendo assim: quer vencer? Ame ao Senhor Deus. Quer prosperar? Ame ao Senhor Deus por inteiro. E na medida que o coração vai sendo cheio dessas coisas dessa terra, coisas da tua cabeça, coisas do sistema, o coração vai ficando dividido. E o coração vai ficando, às vezes, até com espaço diminuído. Pode notar, alguns homens de oração, como temos aqui, homens de oração, começou esse projeto de homens de oração. Muitos começaram bem, muitos oravam nos montes, outros oravam nas suas casas, outros oravam de madrugada. As esposas de vocês, filhos de vocês que têm, até se surpreendiam há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando alguns homens oravam, e eles conseguiam ver você orando. Mas foi passando o tempo, e o coração começou a ser cheio de outras coisas, dividido. Deus não usa um homem pela metade. Aleluia. Diga isso para você: Deus não usa um homem pela metade. Não usa. Deus quer você como um homem inteiro. Você está aqui nesse dia, você está aqui hoje, para Deus te preparar, para que você seja um homem por inteiro. Não é legal nem na sociedade. Os meio-homem, existe isso? Não existe. Não dá certo. Não funciona. E no reino de Deus também não funciona. Deus está preparando você para que você possa ser um homem que ame a Deus de todo o coração. E quando você estiver nesse lugar, preparado o teu coração, Deus vai poder novamente se revelar a você. A tua casa verá novamente o amor de Deus, a alegria de volta. A sociedade, as pessoas que viam você como um exemplo uns anos atrás, voltarão a ver você como um homem de Deus, como um homem justo. Por que é que você foi corrompendo o teu coração e hoje as pessoas não conseguem mais dizer: aquele cara lá é um cara de palavra, aquele homem é de palavra? Por que as pessoas confiavam? Você foi um homem de Deus por um tempo, mas as coisas foram chegando e o coração foi sendo dividido. E como Deus não usa um homem pela metade, como Deus não pode usar na plenitude um homem pela metade, estão me entendendo, né? Como Deus não pode prosperar um homem pela metade, então as referências ao teu respeito foram sendo transformadas. Mas hoje você veio aqui, hoje você está aqui para resgatar de volta o amor por inteiro ao Senhor seu Deus. Porque se você já está aqui, é porque você sabe que Deus está aqui nesse lugar. Então não é uma questão de não crer, você já crê, porque você veio, você se esforçou, você veio, né? Você crê. Talvez alguns vieram mais por medo. Não? Não. Mas você veio, não importa. Você veio porque primeiramente você crê que Deus é nesse lugar, que Deus é nesse ministério, que Deus é na vida desses homens,
que Deus é na sua vida, e você veio para buscar algo para você. Mas Deus precisa tirar do teu coração, você precisa tirar do teu coração as coisas que foram ocupando o lugar, o espaço que é de Deus. Tempo de oração que você tinha, hoje é bem pouquinho, bem pouquinho. Por quê? Porque tem outras coisas ocupando o seu coração. Mas Deus está trazendo você aqui, para que você veja, para falar para você, para mostrar para você como é que Ele pode se tornar novamente o seu Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Não é pela metade. É um homem por inteiro. E o que mais ele diz? Ame o Senhor seu Deus de toda a tua alma. Ame o Senhor seu Deus de toda a tua alma. Fala das coisas que nós vamos deixando entrar, se instalar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa vida. E isso vai dividindo a alma. Isso vai dividindo o espaço que é de Deus na tua vida. Deus vai usar, vai prosperar, vai abençoar um homem que é abençoado, que é resolvido, bem resolvido, inteiramente também nas suas emoções. Do que está falando isso aí, pastor? Está falando do homem que às vezes ficava irritado, brabo, nervoso, cheio de loucuras, cheio de valentias, de coisas assim. Não, eu sou um homem, você é um homem governado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus guia a tua vida, dirige a tua vida. Coloque no teu coração, coloque na tua mente coisas que vêm do Senhor. Tempos que os homens gastam com tanta coisa, tanta bobagem, e vão ficando ruim, e vão ficando nervosos, e vão ficando ansiosos, porque vê essas coisas, clica naquilo, abre aquilo, vê aquilo. Todas as coisas que vão mexer com as emoções, que vão mexer com o temperamento, que vão mexer com as coisas que vai fazer com que você perca o controle, perca a cabeça. Esse não é o homem que Deus usa. Deus usa e Deus quer abençoar um homem que é governado nas suas emoções por Deus. Qual é o maior mandamento? O maior mandamento é: ame o Senhor. E de que forma eu faço isso? De todo o coração, de toda a alma. Aleluia! Deus controla a minha vida. Os negócios desse mês, os negócios dessa semana, os negócios desse dia não deram tão bem. Então esse homem vira no diabo, como diz um pastor aí, vira no diabo. Não, você sabe que hoje o teu negócio não foi bem. Você sabe que hoje não faturou bem. Você sabe que hoje a casa não estava bem. Você sabe que hoje a mulher não estava bem. Você sabe que hoje os filhos não estão bem. Mas você sabe também, Deus vai agir nos negócios. Deus vai agir na família. Deus vai agir nos filhos. Então eu vivo em paz. Aleluia. Eu não saio desse lugar de controle do Espírito. Por quê? Porque quando eu saio do lugar de controle do Espírito, outro Espírito vai governar, outro Espírito vai influenciar a vida desse homem. E é desse lugar que você não pode sair. Deixe Deus controlar as tuas emoções. Ame o Senhor. E veja só, ele pediu uma coisa: ame o Senhor. Fazemos várias outras coisas daí para agradar a Deus. Até ofertas, quem sabe? Outras coisas, jejum, para tentar substituir. Mas não é isso que vai transformar a nossa vida. O que vai transformar a nossa vida é nós entendermos que
A partir do momento que entregamos a vida a Jesus, tudo é Deus na nossa vida. Tudo é Deus na tua casa. Quanto tempo você foi desequilibrado emocionalmente? Desequilibrado nas suas ações? Desequilibrado nos seus desejos? E agora não consegue vencer? Não consegue sair da pornografia? Não consegue sair das tristezas? Não consegue! Por quê? Porque outro espírito foi controlando. Outro espírito assumiu o governo. Deus te trouxe aqui para tornar você um homem livre dessas coisas. Livre dessas coisas. Você já notou quando um homem fica preso nessas coisas todas, nesses pecados, nessas coisas da terra, dessas coisas naturais? A vida parece que não vai. O dia parece que não vai. E não vai mesmo. A família, parece que todo mundo está ao contrário. Não é a família. Você precisa entender que Deus está te chamando hoje para fazer de você um homem por inteiro. E você vai sair daqui dessa forma, um homem por inteiro, no seu coração, na sua alma, nos seus pensamentos. Aí você vai ver que a família muda. E é por isso, você viu a direção que Deus tem dado? Peça a Deus para transformar você. Por que será isso? Porque quando Deus transforma você, arruma as tuas emoções, arruma as coisas que estão no teu coração, quando você arruma tudo isso, Ele pode se tornar o teu único Deus. Você não vai amar mais outros deuses. Você não vai amar mais outras coisas. E Jesus está dizendo isso. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, ou os seus pensamentos. Tem pensamentos divididos aí? Se estamos dividindo os nossos pensamentos por um tempo ou por um período, você tem se tornado um homem pela metade. E não tem como amar o Deus verdadeiro pela metade. Não tem como amar o Deus verdadeiro com pouquinho. Os pensamentos, os teus pensamentos precisam ser pensamentos de paz. Precisam ser pensamentos de vitória. Pode notar que todas as coisas que deram certo na tua vida é porque você pensou de uma forma correta, você pensou positivamente e você buscou aquilo, você perseguiu aquilo, e isso se estabeleceu na tua vida. A mesma coisa são nas coisas erradas. Tudo aquilo que nós vamos deixando tomar conta dos nossos pensamentos, tomar conta da nossa vida, vai dando vida àqueles pensamentos, vai alimentando aquelas coisas ruins. Isso é querer falar com Deus, se relacionar com Deus pela metade. E Deus quer que você pense grande, que você pense muito bem, que você pense em vencer, que você pense em conquistar, que você pense em vitória, que você pense conforme a Bíblia manda nós pensarmos. E aí toda vez que as enfermidades chegarem, você sabe que existe uma palavra, você vai pensar na palavra. Como é que eu mudo os meus pensamentos? Mudando a voz do coração. Você precisa mudar essa voz que fala no teu coração, dia e noite, noite e dia. Já notou que tem uma voz que te acompanha 24 horas? E nem sempre é uma voz os espíritos assim. Não, tem uma voz que fala com você. Faça esse exercício. Quando você acorda, você descobre que acordou para esse mundo aqui, que você está vivo para cá. A voz começa a falar. Você nem saiu da cama muitas vezes. E a voz já está dizendo, tem que fazer isso, porque tem que buscar aquilo, porque tem que fazer, hoje tem negócio, tem que chegar, tem que correr. A voz começa a falar. E você precisa mudar, nós precisamos aprender a mudar a voz do nosso coração. E na medida que nós vamos mudando a voz do nosso coração, um exemplo prático para isso, acordou, primeira coisa, já diga, Deus, obrigado, estou aqui de novo. Se o Senhor me acordou, se o Senhor me chamou, é porque é nós nesse dia, é nós ainda hoje, porque você amanheceu aqui,
Então Deus tem mais alguma coisa para fazer com você aqui. Diga o quê? Diga: Deus, eu preciso do Senhor. Glória a Deus, obrigado. Quando você acordar, diga isso. Diga: Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me chamou. Conseguiu ver que a conexão é outra? Conseguiu ver que você já está falando com o Senhor teu Deus? Alguns levantam, vão, corre, agita, não dá certo lá, não dá certo. E essa voz continua falando. Essa voz vem, essa voz ecoa. Transforme isso. Substitua isso. E assim você estará se tornando cada dia mais um homem por inteiro. Um homem que naquele dia é governado por Deus. Pastor tem ensinado aqui. Como é que eu oro? Como é que eu me comporto? O que eu falo na oração? Hoje ainda foi dada a instrução. Hoje não peça. Hoje não queira nada para você. Faça isso, acredite nessa palavra. Porque se você adorar, amar a Deus, o Senhor seu Deus, de todo o coração, é certeza que Ele vai suprir você com tudo que você precisa. As pessoas são ingratas, Deus não. As pessoas são falhas, Deus não. Lembra que eu falei no início? Serviços, expectativas que você colocou em pessoas, e a pessoa abandonou aquilo, deixou pela metade. Deus não. Ele está dizendo: se você o amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, isso é a coisa mais importante. Porque essa foi a pergunta que fizeram para Jesus. Ô mestre, qual que é a coisa mais importante? Qual que é o mandamento mais importante? Jesus falou: é algo completamente diferente do que vocês fazem. Aleluia! A coisa mais importante que você precisa como homem para vencer é algo completamente diferente do que você está buscando. Já viu? Quem sabe muitos de nós estávamos ocupando o nosso coração com um monte de coisas e não amando, não colocando Deus em primeiro. Amar a Deus pela metade não dá. Pensar em Deus pela metade não dá. Deus é inteiro, Deus é completo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus é poderoso para te abençoar, Deus é poderoso para socorrer, Deus é poderoso para fazer as coisas acontecer, Deus é poderoso para mudar essa situação que você entrou. E você já notou quantos rolos que nós entramos? Quanto negócio? Quem já fez um negócio errado aí? Deixa eu pegar uma área assim meio comum entre os homens. Quem já fez um negócio de carro errado? Certeza? Comprou pela emoção. Ah, mas olha a cor. Olha a roda. Esqueceu que tinha que ter olhado uma das coisas importantes: o motor. E aí você comprou aquele carro, negociou daquela forma, coração dividido. Comprou só pensando na paixão, nas emoções. Comprou só pensando, como é que você ia se sentir ali. Mas eu, nesse carro branco, com vidro fumê, ficaria um negro muito liso, muito bonito. Ou um branco, né? Por que não? E aí você vai lá e compra. Começa a andar com aquele negócio. Olha, eu fiz alguns negócios errados. O pastor Silvio deve se lembrar de um, pelo menos. Já viram falar? Nada contra, isso aqui eu estou falando de mim. Eu tive um Escort chamado, deixa eu ver se ainda lembro o nome daquilo, porque tem que ficar no passado, né? XR3 carburador duplo. Já tiveram disso? Não queiram. Tá bom, gosto é gosto. E a álcool, bem acertou. Gente, eu sempre falo, aquele carro nunca foi convertido. Nunca foi, porque alguns carros só fuma e bebe, né? O meu fumava, bebia e rebolava. Aquilo não ia. Eu falei do pastor Silvio, porque daí ficamos uma vez lá numa fazenda. Socorro! Precisamos levar esse negócio embora. E ele foi lá para fazer o reboque, né? Para puxar, trazer aquilo puxado. Negócios que você vai fazendo pela paixão, negócios que você vai fazendo sem perguntar para Deus. Coisas que nós vamos fazendo e vamos dividindo o coração. Conseguiu pegar? Toda
situação adversa que você está passando hoje, que você está vivendo hoje, é fruto de algo que você não consultou a Deus. Você não perguntou para o seu Deus. Porque se você fizer isso de todo o coração, você acha que Deus vai te instruir a fazer o negócio certo? Não. Claro que vai. Um dos nossos pastores recentemente pregou aqui, no domingo de manhã. Você acha que o Espírito Santo sabe ganhar dinheiro ou não? É claro que sabe. E por que perdemos então? Porque naquele dia, naquele momento, você se comportou como um homem pela metade. E Deus não pôde te atender. E Deus não pôde falar, não porque Deus é incompetente, não porque Deus não tem poder, é porque Ele não tem acesso. Nós fechamos os acessos. Nós entulhamos o coração. E aí Deus não pode fazer nada por nós. Ele já fez tudo. As nossas escolhas é que caminham para uma linha aonde as coisas de Deus não podem ser mais acessadas. Mas como eu falei aqui já uma vez, você veio aqui hoje para entender, para compreender que você é um homem que Deus está transformando você num homem livre nas suas emoções, livre nos seus pensamentos, livre nas suas finanças e assim todas as outras áreas, como seremos ainda ministrados. Agora você precisa ter coragem, você precisa ter sabedoria, você precisa ter ousadia para hoje dizer assim: Deus, eu vou amar o Senhor meu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todos os meus pensamentos. Quando você começar a perceber esses sinais, quando as coisas começarem a dar errado, ficar estranho dentro da sua casa, nos seus negócios, isso é um sinal que Deus está te dando para você voltar a amar a Deus de todo o coração, amar o Senhor seu Deus. Quando vamos trocando a voz do nosso coração, esse é o problema. É que por trás de toda a voz tem uma pessoa falando. Nesse caso, por trás de toda a voz tem um Espírito falando. Às vezes é o teu mesmo, como eu acabei de dar o exemplo do carro. É você que quer, é você que faz, é que você que acha que sabe tudo, é você que acha que entende tudo. Então você vai lá e executa aquele negócio, e toma aquela decisão, e etc, etc. Você tem que mudar essa voz do teu coração que você mesmo está falando com você. Às vezes, a voz que está no coração não é a tua, mas é de um outro espírito. E esse espírito vai fazer com que você sirva, ame outro Deus. Esse espírito vai colocar outro Deus na frente. E aí você começa a se tornar um homem dividido. É por isso que a palavra de Deus nesse lugar é pregada de verdade. A palavra de Deus é pregada com clareza. A palavra de Deus é pregada para confronto. Por quê? Porque faz com que você enxergue, veja Deus verdadeiramente e seja um homem abençoado, um homem que ame ao Senhor Deus verdadeiramente de todo o coração. Faz com que Deus seja revelado para você, porque nós tiramos os entulhos, porque nós tiramos aquilo que divide o nosso coração, nós tiramos aquilo que divide as nossas emoções, nós tiramos aquilo que divide os nossos pensamentos. E assim vamos conseguindo ver a plenitude desse Deus verdadeiro. Meio homem ou homem por inteiro? 5, 7, 8. Meio homem. Então não existe meia vitória. Já viu isso? Alguém que dá a largada na Fórmula 1 tem meia vitória? Não. Ou tem a vitória ou não tem a vitória. Ou chega ou passa a linha, ou não passa. Ah, mas eu cheguei em segundo. Pois é, essa pessoa chegou em segundo, pouquinho, chegou 90%, 99%, mas um chegou primeiro, e Deus trouxe você aqui, para que você chegue primeiro,
Ah, eu tenho a minha família meio abençoada. Eu tenho meu corpo meio abençoado. Eu tenho a minha finança meio abençoada. Não! Deus disse: ame o Senhor de todo. Ame o Senhor inteiro, inteiro. E é o que Deus está dizendo com isso? Se você fizer isso, ou quando você fizer isso, é certeza que você chega primeiro. É certeza que você chega primeiro. Aleluia! E é disso que Deus está falando. Eu tenho algo para vocês. Eu tenho algo para a tua casa. Eu tenho o que você precisa para a tua saúde. Eu tenho o que você precisa para os seus negócios. Mas por que não conseguimos ver? Por que não conseguimos identificar? Por que não conseguimos prosperar? Porque temos os nossos pensamentos pela metade. Porque temos o nosso coração cheio de outras coisas. Às vezes até 99% de coisas de Deus. E não. Segundo lugar. Deus está só nos pedindo uma coisa: ame o Senhor teu Deus de todo. E quando Ele está falando isso, Ele está dizendo assim: quando vocês fizerem isso, é certeza que eu vou me mover em tua direção. Ele deu a instrução para nós caminharmos e sermos homens vitoriosos. Entendeu, Toninho? Olha que maravilha. É um poder de Deus, é uma graça de Deus, é um agir de Deus. E aí você está lá pensando em Deus, buscando Deus, tendo uma palavra no teu coração. De repente vem uma ideia. De onde que veio essa ideia? Veio porque eu sou muito bom? Não. Veio porque você estava com os teus pensamentos voltados para Deus. E Ele te deu aquela brilhante ideia. E você começa a colocar em prática. E aquilo deu certo. Aquilo funciona. A tua vida muda. A tua casa muda. Deus só quer de você uma coisa hoje: ame Ele de todo o teu coração. Leve Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério. Aí você pode estar pensando: mas pastor, então nós não podemos errar. Não foi disso que Jesus falou. Não foi isso que Jesus ensinou. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de Deus. De um Deus que só está te pedindo uma coisa: ame Ele de todo o teu coração, alma e pensamento. Que todos os teus defeitos, as tuas falhas, Ele corrige. Aleluia. Mas que Ele garante a tua vitória, garante. Ou seja, numa largada da corrida, pode dar um problema de pneu, pode dar um problema de qualquer que seja. Não importa, você está com foco. Jesus é o primeiro, Deus é o primeiro na tua vida. Você ama Deus, Ele corrige os defeitos, Ele resolve isso, mas leva você para assumir a primeira posição. Oh Deus poderoso. Deus não está em segundo, gente. Deus não está como as igrejas pregam por aí, perdendo para o diabo. Colocando você para lutar, colocando problemas na tua vida para você se tornar uma pessoa melhor. Você nunca vai se tornar uma pessoa melhor dessa forma. Mas nós nos tornaremos homens transformados quando colocamos Deus em primeiro lugar. Isso é certeza. Então Deus está transformando você nesta manhã, para que você saia desse lugar de meio homem, meio pensamento, meio coração, meia alma, e coloque você nesta posição aonde Deus considera a coisa mais importante. Qual é o mandamento mais importante? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. Ame o Senhor, seu Deus. Veja como é fácil andar com Deus. Jesus não pediu nada. Cumpra os 614 mandamentos da lei. Não. Eles estavam tentando cumprir. Ele só diz: não precisa. Vocês não conseguem. Agora eu estou apresentando para vocês o Senhor teu Deus. Ame Ele, e Ele vai transformar as nossas vidas. Nós queremos orar com você. Entendeu a palavra? Aleluia. Então essa palavra vai mudar a tua maneira de pensar, vai mudar a tua maneira de agir, em nome do Senhor Jesus. Essa é a hora que nós assumimos a nossa posição e nos tornamos homens
homens de verdade. É na presença de Deus que você tem que ser um homem de verdade. É agora que você tem que ser um homem de verdade. É agora que você tem que dizer para Deus: Deus, eu quero a mudança na minha vida. Eu quero a minha independência. Eu quero cumprir isso aí. Me ajude. E o Espírito Santo vai te ajudar. Vai te ajudar nesse dia. Vai te ajudar essa semana. Vai te ajudar para que você seja um homem por inteiro na presença de Deus. Essa é a hora que eu quero pedir primeiro que você se coloque de pé. Depois, que todo homem que quer vencer e quer amar a Deus de verdade, que quer tirar coisas do coração, coisas dos pensamentos, coisas ruins dos negócios, coisas ruins que perturbam, que enganam, que mentem, essa é a hora que eu quero que você dê um passo e venha. Não vai servir todo mundo aqui, né? Mas ali no lado tem lugar, desse lado também tem lugar. Mas eu quero que você tome essa atitude e dê um passo e venha e diga: Deus, eu quero isso para minha vida. Eu quero ser um homem por inteiro. Aleluia. Enquanto eles vão cantando alguma coisa, o poder de Deus está agindo. Os pastores vão me ajudando, os ministros, os profetas, e eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Oh Deus poderoso, anda galera, seriblovanarorovlavas.